Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo você que é nosso produtor rural, que nos acompanha nas redes sociais da CNA. Eu me chamo Érica Albuquerque, sou assessora jurídica da casa e tenho a honra de estar apresentando hoje um novo projeto da CNA, que é Diálogos do Agronegócio com a Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Hoje nós falaremos sobre títulos e garantias para o agronegócio. Esse projeto, ele visa desmistificar os temas que passam nos tribunais superiores para você, que é o nosso produtor rural. Afinal de contas, a atividade da agricultura e da pecuária, ela não anda dissociada do direito. E, para tanto, nós temos hoje especialistas de peso. Hoje, nós teremos aqui conosco o Dr. Rude Ferraz, que é o diretor dessa casa. Nós teremos também o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Marcelo Bertoni, e também teremos um especialista no assunto, que é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva. Para quem não conhece o ministro Ricardo, ele é doutor em Direito em Frankfurt, na Alemanha, ele é Master of Law pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele é formado pela Universidade do Estado de São Paulo. O ministro também é especialista em vários temas do direito, dentre os quais eu destaco a análise econômica do direito. O ministro ele é conhecido por ter suas decisões baseadas na análise econômica do direito, que visam equilibrar o direito com o setor econômico, que é importante para nós. Então, desde logo eu já passo a palavra para os nossos especialistas e convido você a participar conosco de mais um diálogo. Obrigado, Érica. Olá, produtor rural. Esse é um programa que nós viemos aproximando o produtor rural do Poder Judiciário, né? Os debates, muitas vezes, que o produtor rural sofre na produção da sua fazenda, que acabam indo para o Judiciário, e a gente vem aqui justamente tentar aproximar um pouco os temas que são debatidos dentro dos tribunais superiores, especificamente aqui no Superior Tribunal de Justiça, com o produtor rural. E a temática de hoje é títulos e garantias do financiamento do agronegócio. Bom, como todos sabem, né, o setor demanda de muitos recursos e boa parte deles é retirado dentro do mercado de capitais, mercados financeiros, e que demanda muitas vezes garantias para buscar aí segurança jurídica para o produtor cada vez ter menor taxa de juros, mais segurança jurídica e rapidez, muitas vezes, na retirada desses títulos. Então, é uma grande oportunidade, né, a gente conseguir trazer o ministro para debater conosco, né, uma temática tão específica, né, que é o financiamento do agro, e o produtor rural muitas vezes demanda esclarecimentos jurídicos, e a gente busca justamente aqui, através da CNA, junto com as suas federações e os seus sindicatos rurais, levar essa informação ao produtor rural. Então, eu vou passar a palavra para o nosso Marcelo Bertoni, né, que é o presidente da Federação de Agricultura do Mato Grosso do Sul, vice-presidente da casa, para dar umas palavras e depois passar ao ministro. Bom, primeiro é agradecer ao ministro por ter aceitado o convite de estar aqui, principalmente num tema tão importante para nós, produtores rurais, né? Questão das garantias, e já passando a palavra para o senhor, para a gente adiantar esse assunto tão importante para nós. Obrigado, ministro. Bom dia a todos. É uma alegria poder falar diretamente para o produtor rural. Como todos sabem, o Superior Tribunal de Justiça, ele nunca é demais repetir, né? Ele nasce a partir da Constituição de 1988 como uma costela de Adão, por assim dizer, do Supremo Tribunal Federal. Até então, o Supremo Tribunal Federal tinha o papel de corte constitucional e de corte de uniformização da lei federal. A partir de 89, quando é instalado o Superior Tribunal de Justiça, nasce, então, essa Corte Superior, o Superior Tribunal de Justiça, com 33 ministros, com essa função de uniformização da lei federal. E ele é um tribunal dividido em 3 seções: uma seção de direito público, uma seção de direito privado, onde eu estou, e uma seção de direito penal. Nessa segunda seção de direito privado, onde eu estou, há 2 turmas, né? A terceira turma, onde eu estou, e a 4ª turma. Essas 2 turmas têm competências concorrentes de julgar todo o direito privado,
de A a Z. Nós julgamos direito de família, direito societário, direito sucessório, direito funerário, até de vez em quando julgamos, e, obviamente, o direito do agronegócio. E no âmbito do direito do agronegócio, julgamos questões, por exemplo, como o Estatuto da Terra, né? O Estatuto da Terra de 1964, que mereceria uma reforma, porque as questões fundiárias, as questões de arrendamento da terra, de parceria rural, elas já mereceriam um enquadramento diferente no mundo contemporâneo, até mesmo para, como nós dizíamos aqui um pouco antes de começar, para tentar entabular novas formas de garantias para financiamentos do crédito rural que não fossem necessariamente domésticos. Mas o crédito rural no Brasil, a gente acaba aprendendo ao julgar, né? Nenhum dos integrantes das turmas do STJ, somos 10 julgadores que compõem essas duas turmas, 5 na terceira turma e 5 na quarta turma, nenhum deles é necessariamente especialista em crédito rural. Talvez o mais especializado em crédito rural seja o ministro João Otávio de Noronha, que é oriundo do Banco do Brasil. Ele fez carreira como advogado do Banco do Brasil, foi diretor e vice-presidente jurídico do Banco do Brasil, a vida inteira cuidando de crédito rural. Talvez ele seja o que mais conheça crédito rural no STJ. A minha experiência pessoal foi de procurador da Fazenda Nacional, conselheiro do CAD e ministro do STJ. Mas, julgando a questão do crédito rural, nós verificamos que houve uma enorme evolução no crédito rural no Brasil. Até a década de 60, por assim dizer, o crédito rural era fundamentalmente concedido no âmbito da carteira do Banco do Brasil, né? Houve alguns mecanismos que foram evoluindo na década de 60, até chegar ao ano de 1994, quando se criou a CPR, que acho que foi a grande revolução na maneira de se financiar o crédito rural, que é a criação dessa cédula do produto rural, né? Esse título de crédito dotado de todas essas características de um título de crédito, né? Ele é líquido, certo, exigível pela quantidade, pela qualidade do produto, ele permite que o produtor antecipe, né, a venda da safra, portanto, ele permite que ele faça uma venda antecipada da sua safra e se financie de maneira mais barata do que ele faria se fosse ao banco tomar aqueles recursos, né? Ele permite também que se faça o barter, né? A troca da safra pelo insumo, e com isso obtenha um crédito mais barato do que ele teria se fizesse pelos meios tradicionais. No Brasil, nós temos uma dificuldade clássica de financiamento, né? Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, onde os juros são historicamente baixos, no Brasil os juros são historicamente muito altos. Então, o produtor rural que precisa de um financiamento factível, um financiamento não extorsivo, ele encontra uma dificuldade muito clara de obter esse recurso para pagar a safra dele. Como fazer isso, né? Historicamente, ele tinha que obter uma subvenção estatal, e isso era feito pelo Banco do Brasil, o que gerava dificuldades políticas até. Ele tinha que obter algum tipo de favorecimento político com o gerente do banco ou com ou algum tipo de conhecimento pessoal que permitisse ele obter esse crédito. Com a CPR, você finalmente consegue materializar num instrumento, num título de crédito, um instrumento, por assim dizer, verdadeiramente
capitalista que permite que ele materialize a safra dele, antecipe a safra dele, negocie a safra dele, precifique a safra dele antecipadamente. Então, a CPR é esse título de crédito, né, líquido certo, exigível pela quantidade, qualidade do produto e pelo valor previsto, representativo de uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas. Isso gerou... Eu estou no STJ há 14 anos, a CPR já existe há 31, portanto, mas gerou várias incompreensões. Eu me lembro de várias audiências e de atender vários produtores rurais que não entendiam que, ao antecipar, ao receber aquele determinado valor pela safra, e ao fazer uma aposta portanto, perder ou ganhar, quando perdiam, perdiam. E quando ganhavam, ganhavam. E muitas vezes vinham querer chorar com o juiz. Olha, eu perdi. Eu falei, mas essa é a regra do jogo. O senhor foi assessorado por um advogado? Não. Ou foi? Enfim, o papel que o juiz pode desempenhar nessa hora é cumprir a lei, né? Não poderíamos intervir para um lado, para o outro. Acho que o papel... É importante que se compreenda que o papel do judiciário é de garantir a segurança jurídica. Se, como foi postulado inúmeras vezes, o juiz fizesse uma intervenção e fizesse uma decisão salomônica dividindo o prejuízo ou o ganho do produtor rural para um lado ou para o outro, numa safra futura, isso teria uma repercussão extremamente deletéria para todo o sistema de produção, porque isso iria aumentar certamente o custo do crédito, né? Então, é preciso que se tenha isso muito claro, né? Que, na verdade, esse instrumento que serve para reduzir o custo do crédito, ele pode trazer lucros, ele pode trazer prejuízos, e para isso existem outros mecanismos de hedge ou de redução, mitigação do risco do produtor rural quando ele faz aquela aposta da antecipação do preço da safra, que podem e devem ser usados como o seguro rural, né? E outros mecanismos que os senhores saberão melhor do que eu. Eu sou apenas um juiz. Mas, enfim, a CPR ela pode abranger várias atividades agrícolas, né, pecuárias, florestais, o extrativismo vegetal, a pesca, a aquicultura. A grande plasticidade da CPR, eu acho que é a característica que faz com que ela tenha tido um sucesso enorme. Foi uma solução extremamente engenhosa do legislador em 94, quando desenhou a CPR, que tem sobrevivido de maneira muito importante no nosso sistema, uma peça essencial para o crédito no sistema e permite o financiamento dos insumos, máquinas, implementos, equipamentos. Os legitimados são os produtores rurais, né, as pessoas naturais, pessoas jurídicas, as cooperativas agropecuárias, associações de produtores, e ela acompanhou a evolução do sistema nessas décadas de maneira bastante significativa do sistema físico. A CPR financeira também, né, passou a ser utilizada de maneira bastante comum, né? Surgiu mais recentemente a CPR Verde, que permite a monetização e financiamento, a entrega de produtos e serviços ambientais e permite que se fale com mais propriedade da descarbonização da economia, né? Essa é a nova fronteira que nós vamos ter necessariamente que enfrentar para falar de sustentabilidade ambiental. Os mercados de crédito de carbono, agora que nós temos uma legislação
importante nessa área. A maneira de materializar isso talvez seja a CPR Verde, né? O que falta é, notoriamente, entidades certificadoras que deem credibilidade à maneira como vai se fazer a redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Permite, ministro, a CPR é tão importante ao setor que hoje o setor demanda quase R$1 trilhão por safra. E 1/3 praticamente desse volume é captado dentro do mercado financeiro, mercado de capitais. E a CPR é um instrumento justamente para poder botar o produtor rural com acesso a esses mercados. Então, a importância da CPR para o setor é significativa, né? Fora as cooperativas que utilizam esse instrumento, porque o setor demanda de recursos para poder investir em tecnologia e para poder fazer uma produtividade cada vez melhor, né? E ter lucro, evidentemente, né? Pois é, sem a CPR nós não conseguiríamos ter essa captação de recursos. Exatamente. A importância dela para o setor é significativa. E ela conseguiu, ela até hoje é a peça-chave, né? Até hoje, né? Agora com uma lei mais recente, ela é registrada, né? Agora em uma entidade vinculada ao Banco Central, que dá uma transparência, né? Justamente para o setor de que aquele produtor eventualmente está tirando, qual é a capacidade de pagamento dele. Qual é a proporção de cártulas físicas e de CPRs eletrônicas? A CPR física? Enfim. A CPR cartular e a CPR. Eu não tenho essa informação. Porque hoje você já tem essa entidade que permite a transmutação da cártula para a eletrônica e vice-versa. E não é mais necessário. Hoje a CPR física ela é mais utilizada do que a financeira, porque ela, inclusive, ela é extraconcursal dentro da RJ, né? Então, o produtor rural normalmente ele faz o barter, né, que é o escambo, ele, através da CPR, ele capta esses insumos, que é a semente, defensivo, para poder produzir, se comprometendo a entregar determinadas sacas, eventualmente, de produção ao final. E esse é o mercado que mais funciona, seja com revenda, seja com trade, seja com cooperativa. E a CPR é um instrumento importantíssimo para poder operacionalizar esse sistema como um todo. Não sei, no Mato Grosso do Sul, muita coisa também é assim, né, presidente? A grande maioria é feita nesse modelo, né? É difícil o produtor... A CPR física com endosso físico. Diretamente com as cooperativas, diretamente com as trade, fazem muito isso. Inclusive a CPR verde tem um valor menor de juro, dependendo do se estão cobrando muito hoje, se o CAR está aprovado, se ele não tem nenhum problema ambiental. Muitas das vezes o juro da CPR verde é um pouquinho menor do que o outro, o normal físico. Então eles têm tido essa cobrança muito grande e o produtor tem feito bastante esse trabalho. Muitas das vezes a gente fala também sobre os contratos, você faz um contrato futuro, que o senhor falou também. Eu fiz o contrato a 40, hoje está 70, eu não vou entregar? Então muitas das vezes a gente fala para o produtor que o contrato tem que ser cumprido exatamente por isso. Quando a indústria perde, ela paga, ela mantém, e quando o produtor perde, ele tem que entregar também. Então essa é uma garantia que a gente tem, que isso faz com que esse mercado gire de uma forma sustentável e saudável. Porque tem uma repercussão mundial, são cadeias produtivas mundiais, né? Se alguém deixa de cumprir o contratado, isso terá repercussões. Exatamente, porque a discussão na época se entrava a CPR física dentro da recuperação judicial ou não, que nós tivemos no Congresso, a discussão era justamente esse. A gente tinha que blindar a produção, porque a produção ela não é o produtor eventualmente produz, mas você tem uma cadeia, que é a cadeia justamente da trade, ela tem um mercado chinês, e eventualmente você fazer qualquer obstáculo, você poderia prejudicar a imagem de todo um setor, né, não entregando eventualmente o produto comercializado, por exemplo, para a China. Então, a garantia das discussões era garantir justamente o produto, né, a produção, né. Essa produção está blindada
para o mundo inteiro poder receber. Aí você traz o que? Credibilidade, traz segurança jurídica para a produção rural nacional. Essa foi uma das discussões que nós tivemos dentro do Congresso na época da aprovação da lei. A Lei 14.112 ela foi aprovada com a possibilidade de... Quer dizer, ela acabou reconhecendo também a possibilidade de recuperação judicial do produtor rural pessoa física, né? Já consolidando uma jurisprudência do STJ de 2020. O STJ reconheceu a possibilidade desde que exercesse atividade agrícola, ainda que sem registro, o produtor rural poderia, né, requerer a recuperação judicial com eficácia ex tunc, né? E a lei, então, passou a exigir alguns requisitos, né, para que isso fosse feito. A lei, a gente sempre defendeu o direito do produtor rural fazer a RJ, né, trazendo alguns requisitos e balizas que na lei a gente conseguiu ser equacionado junto com o mercado, junto com os eventuais interessados, mas a gente sempre primou pela garantia do produtor rural ter direito à RJ. Então, de acordo com a legislação. Essa foi uma premissa que a Casa sempre utilizou, né? A defesa do produtor rural. Agora, a gente sabe que, eventualmente, uma relativização da lei causa uma insegurança jurídica a todo o setor, né? Porque você acaba colocando em risco a possibilidade do crédito, aumentando os juros, eventualmente, em relação a uma relativização da lei aprovada pelo Congresso. Pois é, então, a preocupação quando se fala em recuperação judicial é que uma expansão das pessoas que fazem jus à recuperação judicial acaba muitas vezes por, exatamente, aumentar o número de inadimplentes e tornar o sistema mais frágil. E agora, num momento como esse, né, de acidentes climáticos e de uma crise geopolítica, de uma incerteza muito grande sobre o que acontecerá com as exportações brasileiras, né, diante do aumento das tarifas americanas e da incerteza das exportações para a China ou não, o que acontecerá, isso gera uma incerteza muito grande, né? Justamente. O setor ele precisa de previsibilidade. Ele demanda previsibilidade, porque, diferentemente de outros segmentos, que é só apagar a luz, fechar a porta e sair, o produtor rural não é assim. O produtor rural precisa de anos, né, de estratégia, de comprar insumo, preparar a terra para poder, eventualmente, produzir, conseguir comercializar, armazenar. Então, sem previsibilidade, tanto no crédito, né, quanto, eventualmente, na segurança jurídica de produção, isso faz com que o produtor esteja fora, acaba prejudicando, saindo do mercado ou buscando outras culturas. Por isso que é importante a gente ter sempre essa previsibilidade como norte, né, presidente? A gente precisa ter, principalmente pelas questões que você já falou, bem relacionada, né? Trazendo toda uma cadeia produtiva em cima e dependendo do fato que aconteceu, você causa um prejuízo de mercado, uma insegurança jurídica tremenda, inclusive trazendo provavelmente sanções comerciais, né, ao nosso setor, que é o que mais nos preocupa hoje. De todo modo, voltando o foco ao STJ, o tribunal, muitas vezes, ele é conhecido como Tribunal da Cidadania, mas ele é multifacetado, né? Ele acaba, eu acho que talvez o foco deve ser o Tribunal da Segurança Jurídica, porque no final das contas é o tribunal que uniformiza o entendimento da lei federal e, no caso, por exemplo, desses títulos de financiamento do agronegócio, ele acabou por uniformizar o entendimento da aplicação da CPR, né, da recuperação judicial no agro, também dos certificados de depósito agropecuário, acho que já julgados sobre as CDAs, sobre o warrant agropecuário. Acho que há pouco julgados sobre os certificados de direito
direitos creditórios do agronegócio e o LCAs, porque é uma matéria mais nova, demora muito tempo a chegar lá. Mas, e seguros rurais também nós temos poucos julgados, que é uma matéria correlata, né? Eu acho que para nós termos um financiamento rural seguro, nós precisaríamos ter na outra ponta um seguro rural também, seguro rural, que seja bem exequível, né? Na verdade, nós temos alguns julgados de relatoria da ministra Nancy, do ministro Belize. Eu tenho alguns poucos julgados de minha relatoria, em geral, aplicando aquela legislação tradicional de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, não se pode fazer venda casada, né, do seguro, ou seja, deve-se oferecer pelo menos duas apólices de seguro ao produtor rural, de seguradoras diferentes. O seguro rural é um tema muito debatido aqui na casa. O seguro rural deveria ser muito maior no Brasil do que é. O Brasil ainda é um mercado em expansão. Ele é muito tímido. É muito tímido comparando ao que você tem na China, ao que você tem nos Estados Unidos, né? Ele, além de ser tímido, é caro. É muito. E quando você vai contratá-lo, é difícil também, porque não há dinheiro suficiente para nossa safra toda, para todo mundo. Então, nem todo mundo tem seguro. Agora, mais uma vez, o Plano Safra diminuiu o valor do seguro rural de novo, né? Então, para nós, causa mais insegurança no campo. E lembrando que sempre teve também essa venda casada, isso em bancos alguns fazem isso, mas apesar de ser proibido, diminuiu bastante, apesar de ser proibido, mas de vez em quando ainda tem um ou outro que faz. Mas a questão maior nossa realmente é a falta do seguro, que é o que nós temos lutado aqui pela CNA, é que aumente esse seguro e que talvez seja uma política de Estado constante, não sempre no Plano Safra colocando ou não. Eu acho que teria que ser uma visão um pouco maior do seguro, para não ter essas crises que nós temos agora. Esse aumento de RJ, esse aumento de pessoas com problemas climáticos, né, que nem lá no Rio Grande do Sul, talvez um seguro em cima de catástrofes. Eu acho que ajudaria muito o nosso setor a ter eu não digo uma tranquilidade, porque nunca é tranquilo o campo, né? O campo sempre tem as intempéries que o produtor está acostumado, mas ele teria a certeza de ter pelo menos uma remuneração para ele continuar plantando a próxima safra. Os assistentes climáticos vão passar a exigir um seguro mínimo obrigatório, eu acho, porque eles vão se tornar quase uma regra, né? E o seguro, o objetivo do seguro também é cobrir não só o financiamento, a garantia do financiamento, mas também a renda do produtor, né? O produtor ele precisa de renda para sobreviver. Então a gente batalha muito pela discussão, pela implementação e ampliação do seguro, que garanta justamente o financiamento e eventual renda dele para se manter na atividade, né? O que a gente busca é justamente esse instrumento seja uma garantia de todos os envolvidos no processo, né? Mas é um debate que precisa ser ampliado, precisa ter apoio governamental para isso, precisa ter seguradoras dispostas e precisa ter, eventualmente, ser implementado para buscar aí essa segurança, né? O mercado americano é muitas vezes subsidiado, o seguro. Há décadas, né? Há décadas. Então, hoje o nosso principal concorrente é o mercado americano, é o produtor. A Federal Crop Insurance, desde a década de 30, pelo menos, né? Já existe um sistema de seguro subsidiado, né? Altamente subsidiado pelo governo federal, né? E no Brasil, nós precisaríamos, pelo menos, começar a levar a sério isso para tentar fazer com que o setor tivesse um mínimo de apoio, né? Diante de todas as incertezas que só tendem a aumentar, né? Quanto a
E a questão da arbitragem no setor? Nós já tivemos oportunidade de discutir isso e é sempre uma questão que volta à tona, né? Muitas vezes, algumas das discussões que são trazidas à baila poderiam ser resolvidas por arbitragem ou por algum tipo de resolução assemelhada à arbitragem, board dispute resolutions. A arbitragem no setor ela é muito tímida ainda, né? Primeiro, pelo produtor ter receio desse novo sistema, né? Muitas vezes, do outro lado, tem uma grande trade, um grande banco, que, ao eleger eventualmente uma Câmara, ele já fica eventualmente com receio do poderio eventualmente que está a outra parte nessa questão. Então, a arbitragem é um sistema que está um pouco tímido ainda dentro do setor. É uma solução viável, eu acho que precisa ser ampliada, né, porque o produtor rural ele não tem, como eu falei, ele precisa de previsibilidade. Se ele perde eventualmente a janela de produção, ele perde justamente a safra. E o Poder Judiciário, a gente sabe da eventual dificuldade na celeridade que possa ter uma resolução que, às vezes, a arbitragem pode suprir de forma mais rápida, eventualmente, essa questão. O produtor rural não pode deixar de produzir, ele tem que produzir porque ele precisa pagar as contas, ele precisa pagar o crédito que ele tirou, ele precisa assumir o compromisso, eventualmente, da entrega daquela produção. Então, o produtor rural não pode parar. E a arbitragem pode ser um caminho, né, de soluções consensuais, né, buscando aí, não só a arbitragem como decisão, mas também resoluções consensuais como alternativa de resolução dessas questões, né. Nós temos hoje grande demanda, muitas vezes essas questões de arrendamento, né, parceria, que demandam muito o setor. A questão do crédito é uma demanda, né, e essas questões, eventualmente, de direito público, questões ambientais, fundiárias, eventualmente, que essas daí ficam mais complexas de decidir, questão de arbitragem. Mas as de direito privado eu vejo muito espaço. Agora, precisa ser ampliado, né? Câmaras de resolução de conflitos que fossem oriundas do próprio setor, né? Como há na Inglaterra, por exemplo, de câmaras de negociação de algodão, de café, de determinadas commodities que são tradicionais em alguns casos há centenas de anos, né? E são feitas. Na Inglaterra existe esse sistema de arbitragem? Na Inglaterra existem dispute boards, né, feitas dentro de associações de produtores de café, algodão, cacau, e são feitas por traders experimentados e com faixas de tempo, preço e com uma certa previsibilidade. Então, conflitos que se resolvem ali previsivelmente por profissionais experimentados naquele setor e que sabem que tipo de conflito ocorre ali, né? Então, acho que esse talvez fosse o modelo. Interessante esse modelo. Nós vamos nos debruçar sobre essa questão. Em Londres, vale a pena, porque isso já existe há séculos, né? Os comerciantes de commodities se reúnem em associações e lá eles têm câmaras de resolução de conflitos que são modelos, né, de resolução desse tipo de conflito e talvez pudessem ser replicadas no Brasil, num setor tão pujante como o nosso no Brasil, que é o modelo, né? É um setor que não para de crescer no Brasil, onde, por vezes, o Brasil é um país que enfrenta crises periódicas, o setor do agronegócio é o único que continua crescendo sempre, com inovação. O nosso setor, o concorrente nosso normalmente a Argentina, Estados Unidos. Então, para isso, a gente precisa estar com tecnologia de ponta, né? Capacidade de gerar e produzir durante 365 dias por ano. Então, assim, a gente não tem, eventualmente, o inverno, que é como se matasse, eventualmente, as pragas, eventualmente, que tem. Nós precisamos de tecnologia para poder implementar defensivos, como
sementes aí, geneticamente modificadas para poder justamente conseguir produzir de forma sustentável na mesma área, sem eventualmente abrir área, cada vez melhor. Então a gente precisa de resoluções de conflito que se adequem a esse modelo de inovação que o setor tanto demanda, né? É um caminho que o setor precisa se debruçar sobre isso, né? E uma oportunidade, eventualmente, que seja justamente nessa atualização do Estatuto da Terra, que o senhor levantou logo no início da fala, né? Essa é uma agenda importante também, né? A atualização do Estatuto da Terra talvez seja uma questão que devesse ser debatida, né? Sim, justamente. Lá, boa parte do nosso sistema de financiamento é feito com contratos atípicos, sem previsão, como barter, como outras questões. E o Estatuto da Terra, ele é de 64, onde nós já tínhamos ali contratos de parceria, contrato de arrendamento, essa nova modelagem que o setor precisa, como nós falamos logo no início, né? O direito do agronegócio, ele não envolve apenas um ramo do direito, ele envolve todos os ramos do direito, né? Societário, tributário, ambiental, fundiário, patentes, ou seja, é um leque gigantesco de demandas. A questão, o georreferenciamento também, hoje ele poderia ser usado para resolução de conflitos fundiários também, né? Eles são relevantes ainda no Brasil, por incrível que pareça. Em alguns estados da fronteira agrícola ainda há demandas de regularização, de titulação fundiária. É uma questão que já no século XXI não deveria existir mais, né? Nós temos demandas aí antigas, que remontam às vezes ao século XIX, ou, enfim, questões que não deveriam mais existir em pleno século XXI. Nós deveríamos ter já a questão da titulação resolvida, né? Esse é um problema. O nosso presidente aí da comissão... Que nós temos direto. Insegurança. Insegurança. Nós já deveríamos ter tudo mapeado, resolvido, titulado. Aliás, hoje foi sancionada a lei da ratificação de fronteira, que é uma questão que a gente tem em 11 estados aí, com problema de títulos, alguns títulos que teria que ser ratificado, e a gente não conseguia fazer, porque não achava documentação, o cartório não sabe o procedimento, próprio acima de 2.500 hectares tinha que ter autorização do Congresso, mas o Congresso não sabia nem onde que ia receber isso. Então, para nós, a insegurança jurídica no campo, na questão de títulos, de ratificação, não só de fronteira, mas a maioria dos títulos, os CAR, que era uma coisa que veio para ajudar, hoje está dificultando, porque os estados não conseguem validar, e aí você fica, às vezes, com sobreposição diária, porque nem tudo é correto em cima do GPS, às vezes meio hectare daqui, meio dali dá sobreposição, mas como não tem análise, o produtor não fica sabendo, ele está batendo lá, tem irregularidade, mas precisa ter análise dos estados. Então tudo isso tem causado para nós problemas constantes. Boa parte desses problemas envolvem os títulos antigos, né, que não tinham as definições muito claras da onde vai, para onde vai, era quantas léguas para lá, quantas léguas para cá. E aí quando você vai fazer o GEL, e aí você tem eventualmente sobreposições. Mas boa parte da questão do GEL foi ser equacionalizada ao longo desses anos aí que nós temos de implementação do GEL. E nós tivemos agora o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, né, que o presidente falou, que a gente tem um problema que são a ratificação pelos estados, né? O produtor rural, quando veio a implementação do Código Florestal, o produtor rural fez a sua declaração, ou seja, ele assumiu ali perante o poder público qual seria o seu passivo, qual que seria a sua área aberta, qual seria a sua área de produção. Posteriormente, os estados teriam que validar essas declarações, né? E até hoje os números são irrisórios, 3% no Brasil inteiro. Tem estados que não conseguiram validar nenhum, né? Muitas vezes o financiamento demanda justamente a validação do CAR. E o que temos que fazer? Nós temos que normalmente terceirizar essa validação para alguma empresa terceirizada ligada a algum banco possa autenticar que aqueles parâmetros ali lançados pelo CAR para o produtor são aqueles mesmos, né? Ou seja, encarecendo ainda mais o crédito para o produtor. Então esse é um problema,
né, que a gente precisa avançar com os estados para poder tentar resolver, para dar justamente segurança jurídica. Por quê? A questão do georreferenciamento, a questão do CAR e a questão da demanda de recursos para o financiamento do agro são todos interligados. E para isso a gente precisa justamente ter essa segurança jurídica nas informações da propriedade, né? E fora, né, as questões fundiárias nacionais, que a gente vê aí que até hoje levanta-se questões sobre a regularidade. O presidente mencionou agora a questão da ratificação dos títulos em faixa de fronteira. São aqueles títulos concedidos pelos estados, naquela área que não era a área de fronteira ainda, depois a Constituição alterou, e precisa ser ratificados pelo INCRA, no caso. O INCRA e os cartórios. Só que até hoje a gente tem essa problemática. Ninguém assume a responsabilidade juntamente para ratificar esses títulos. Aí você tem um produtor rural nessa área de fronteira, passível de você ter o seu título anulado. Consequentemente, muitas vezes, o banco que vai financiar não vai querer financiar porque não tem a ratificação do título, porque não tem a segurança jurídica, eventualmente aquela área do produtor rural. Então, as questões são todas interligadas, que geram, sim, preocupação muito grande para o produtor. Por isso a gente precisa de uma ratificação de ofício, né? A gente conseguiu prorrogar o prazo, mas a gente precisa aí ratificar de ofício esses títulos para dar segurança jurídica justamente para eles. A questão da facilitação do crédito rural, do barateamento do crédito rural, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado para que o crédito rural seja barateado em termos de captação de crédito mais barato? A mudança da lei, a mudança do Estatuto da Terra? A mudança do Estatuto da Terra, previsibilidade em relação a isso. Nós aprovamos recentemente também o FIAGRO, que era um modo do produtor pegar sua propriedade, se autofinanciar, né, dentro do mercado, mas o mercado de capitais ainda tem muito receio de financiamento ao setor, apesar de já ter tido uma ampliação muito grande, mas o que a gente observa que ainda há uma insegurança jurídica muito grande do mercado financeiro no financiamento do produtor. Por quê? Porque nós temos uma série de situações que causam, como as questões que nós mencionamos agora, a questão do CAR, questão do georreferenciamento, ou seja, são várias situações que podem gerar uma insegurança para quem é o agente financiador. Então a gente precisa de uma estabilização dessas relações para poder trazer aí uma facilitação. A descarbonização poderia ser melhorada, a questão dos mercados de carbono para o produtor rural? Eu acho que sim. Um dos problemas nossos em si... O agro ficou excluído da lei. Um dos problemas nossos é justamente porque o critério de se você está mitigando ou não, hoje não tem um critério único. Você tem o americano com critério, você tem o europeu com outro critério. Quando você coloca junto, eles não aceitam a nossa métrica. Então a gente precisa agora fazer com que o mundo entenda uma só regra. Nós temos várias regras nessa mitigação. Outro problema é que, muitas das vezes, o dinheiro não chega onde tem que chegar, que é no produtor. Você tem aí muitas ONGs sendo, ela recebendo, e o dinheiro na ponta do produtor não chega. Muito fundo que não tem recurso, algumas vezes, e a gente sempre fala do fundo amazônico, mas eu nunca vi esse dinheiro do fundo amazônico chegar realmente num produtor de crédito de carbono aí que possa ter um ganho relativamente satisfatório para ele manter sua área, para ele conseguir fazer. Isso precisa ser mudado. Talvez com essa COP, acho que vai ter essa discussão da padronização de dados que a gente consiga melhorar. E eu tenho certeza que o Brasil ele é um grande captador de carbono, ele não é o gerador total de carbono a partir do momento que nós temos aqui grande parte da nossa pecuária e agricultura tecnificada a esse ponto de plantio direto, 3 safras. Você tem o próprio ruminante, que o nosso é a pasto, não causa tanto o arroto, né, que a turma fala muito, da questão
que no americano é mais no farelo, você cria o animal fechado, confinado. Então eu acho que essa discussão de métrica tem que ser bem padronizada, talvez nessa COP30 aqui no Brasil a gente consiga levar isso para a mesa. É uma questão, hoje o produtor rural, ele preserva aí de 20% a 80% da sua área como reserva legal, né? E essa preservação ele tem responsabilidade. E para isso, para manter ela em pé, a gente defende também que ele seja remunerado por isso, né? Não adianta você ter um hotel, 80% dos quartos ficam fechados, tem que manter limpo, mas você não tem remuneração em relação a eles. É justamente uma comparação do que o produtor rural tem. Então, essa preservação precisa ser remunerada, né? Então, a gente defende que isso possa ser um ativo para a descarbonização, né? É um dos pontos que me levou até o debate na lei, né? Porque se eventualmente a gente produz, mas a gente também precisa garantir uma eventual descarbonização através desses ativos que nós temos. Então, a gente precisa que isso também entre, né? Tem entidades certificadoras, precisa precificar isso adequadamente, né? E poder negociar isso por um preço adequado, né? Varas especializadas em direito agrário seriam relevantes nas fronteiras agrícolas? Em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, será que seriam importantes ou não? Porque lá... Hoje nós temos, como eu falei, o agro está entrando de uma forma muito pujante dentro do mundo jurídico, né? E a gente tem, às vezes, uma dificuldade dos julgadores, muitas vezes, conhecerem a dinâmica do agro, né? Porque muitas vezes a pessoa estuda nas capitais e vai para uma vara de interior para cuidar justamente das demandas e o agro, como eu falei, nós precisamos de previsibilidade. Se a gente perde uma janela de safra, a gente perde praticamente um ano, né? Então, essa dinâmica, né, peculiar que o setor tem, ele demanda uma especialização, um conhecimento, né? Então, a importância de varas especializadas para soluções, né? Agora, a gente tem uma preocupação com relação a isso, no tocante a alguns conflitos fundiários, uma questão de reintegração de posse, que a gente tem uma preocupação muito grande de reintegração de posse no setor, né? Porque a gente viu que agora há uma dificuldade imensa de se cumprir a reintegração de posse com essa resolução 510 do CNJ. A gente está até questionando ela dentro do Supremo Tribunal Federal, porque a gente entende que quanto mais rápido for feito a eventual retirada, menor o impacto social, econômico, político, né? Se você demora muito, você vai criar condições de ter um impacto muito maior. Então a gente vem questionando ela dentro do Supremo, porque a reintegração de posse é um problema. O estado do presidente Marcelo Mato Grosso do Sul tem mais de 100 e tantas invasões, né? 56 propriedades invadidas e nenhuma reintegração de posse cumprir. Tem até um caso concreto agora de Douradina, teve uma invasão, o produtor pediu que, ele não entrou nem no mérito se era para tirar ou não, pediu que se colocasse as pessoas que invadiram num canto da propriedade, ele falou, bota em 15 hectares, mas deixa eu plantar. Saiu a reintegração de posse para ele em agosto, ele precisava plantar em setembro. Essa reintegração de posse, eles recorreram, foi para a segunda turma, continua aqui no STF 3, fizeram 3 juntas de conciliação, isso já passou um ano, porque foi agosto do ano passado, então ele não plantou, ele tinha o insumo lá tudo comprado e até hoje não foi feita a reintegração de posse da área dele. Então isso é muito ruim para o produtor, muito terrível. Esse é um ponto dos mais sensíveis para a gente, né? Reintegração de posse. Se a gente... E o que diz a resolução? A resolução ela cria uma série de questões. Você tem que dar a logística, você tem que fazer audiências em loco, você tem que levar o Ministério Público, a Defensoria Pública, as entidades dos invasores. Tem entraves. Tem entraves que inviabilizam a reintegração de posse. A reintegração ela tem que evitar que haja um fato consumado. Exatamente. Você tem que dar o juízo, que é o que tem mais conhecimento, né, da causa lá,
maior informação para poder cumprir essa reintegração de posse. Quanto mais rápido for cumprido, menor o impacto. E a resolução criou muitos entraves para poder cumprir essas ordens, né? Então, e tirando muitas vezes o poder do juízo local, levando para comissões de resolução de conflito fundiário do tribunal. Então, ele tira, muitas vezes, a gente tem a ordem do juízo local que conhece a situação, conhece a necessidade de cumprimento, mas a comissão de resolução fundiária suspende, eventualmente, essa questão. E você tem situações como no Mato Grosso do Sul, com 150 liminares deferidas de reintegração de posse e áreas não cumpridas. Muito ruim essa questão. Então, ministro, aqui já para encerrar, eu queria novamente agradecer aí a presença de Vossa Excelência aqui. Esse debate aqui é um debate muito promissor, como a gente mencionou aqui, para o agro, para o produtor rural, trazer essas informações aí dos tribunais superiores, especificamente aqui do STJ, sobre as demandas que o produtor rural eventualmente tem, e a gente, o ministro trouxe aqui essas inovações e as recentes decisões do STJ em relação aos títulos de financiamento de garantia, e a gente até abusou um pouco mais ainda em outros temas aí que não eram o objeto inicial, mas eu passo aqui a palavra para o nosso presidente, para o ministro, depois para o presidente Marcelo, para encerrar. Eu agradeço a atenção, eu procurei falar de temas amplos que envolvam o interesse de todos aqueles que trabalham e se interessam pelo agronegócio. Há uma miríade de decisões técnicas, né, sobre CPRs, títulos agrários, envolvendo tecnicalidades e que merecem uma discussão detalhada, específica, e que a gente pode travar num contexto mais técnico para advogados e profissionais do direito no momento adequado. Eu procurei não descer a detalhes, porque não me pareceu que era o momento de trazer um PowerPoint cheio de minúcias e discussão de acórdãos aqui e discutir alguns conceitos básicos. Mas a discussão realmente é bem interessante e já me parece que ao longo desses últimos anos o tribunal procurou fixar uma jurisprudência conceitual bastante sólida que garante segurança jurídica quanto à aplicabilidade da CPR física e também financeira, da CPR verde e de todos os títulos que se seguiram na legislação mais recente, que permitem que o agro seja financiado com bastante segurança e que continue a ser o esteio da economia brasileira. Obrigado. Obrigado, ministro. Eu achei que foi muito bom as explicações. São temas que a gente pode passar mais de uma tarde inteira discutindo, tem vários, mas eu queria agradecer já essa primeira vinda do senhor aqui. Talvez vai ter outras vindas, né, Rose? Com certeza. E agradecer realmente o senhor ter se disponibilizado de vir aqui na CNA e estar aqui com a gente nessa conversa. Obrigado.